Imagina você ter todo o conhecimento de vida, de tudo que possui no universo, concentradinho só dentro da sua bolsa. E de repente você perde a bolsa. É isso que acontece com muitas empresas, principalmente as pequenas, que tem às vezes aquele funcionário-chave que assobia e chupa a cana ao mesmo tempo, nada e corre. É o cara para tudo. Ele vende, ele compra, é ele que sabe de tudo. E simplesmente o patrão não participa, né? O responsável não participa. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tanto o funcionário quanto dono da empresa, o empreendedor. Existem coisas que você tem que fazer. Ah, mas eu sou o dono da empresa. Esquece. Esquece tudo isso que os gurus estão falando por aí. Que você é um escravo empresário, que você é um patrão que trabalha. Sim, você é um patrão que trabalha. E essa é a realidade. Se você fez a empresa para você trabalhar, é você que tem que trabalhar. É você que tem que decidir. Você é o patrão. É você quem decide. E aí, não se exima da sua responsabilidade. Você tem que entender do seu negócio. Que negócio é esse? Você tem um negócio, você é o cara. Você que sabe disso. E por que, que o outro é que tem que ter a responsabilidade? Não, o outro é o seu ajudante. Ele vai te ajudar. Mas você tem que saber fazer. Vou contar para vocês a história. Uma história de um funcionário que eu tive. Um cara muito legal, eu adoro ele. E hoje ele está trabalhando em outro lugar. Ele resolveu fazer outras coisas. Quando garoto, isso há 15 anos atrás, praticamente quando nós estávamos começando a empresa, ele tinha acabado de se formar como técnico de rede. E eu tenho, hoje, né? Hoje eu tenho quase 30 anos. Na época eu tinha ali uns quase 20 anos de experiência na área de informática. E um dia, nós dois trabalhando juntos, eu falei para ele, o Hanon, o nome dele é Hanon. Hanon, um abraço para você. Pega tuas coisas e vamos lá no cliente. Eu vou junto com você porque tem mais coisas lá, então eu preciso resolver algumas coisas. E aí você vai fazendo cabeamento de rede para a gente lá, vai ajudando, tem uns pontos para montar. E eu e o Hanon fomos, pegamos as coisas. E cheguei lá, soltei ele, falei, Hanon, você vai fazer isso, 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 precisa fazer assim, 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 assado. E ele falou, ok, chefe. Começou a fazer. Enquanto isso, eu fui conversar com o dono da empresa. E papo vai, papo vem, tá lá, tá lá. Eu vi que o Renault tinha mais coisas para fazer, e aí uma máquina estava dando defeito, ele foi ali dar uma formatada, uma limpada na máquina. Enquanto isso, eu acabei o que eu tinha que fazer, peguei o alicate de crimpar, estou falando uma linguagem técnica, que é aquele que a gente põe a pontinha do cabo de rede, sabe? Cabo de telefone, cabo de rede, separa ali. Só que não é só você apertar o alicate. Aquilo ali tem uma sequência correta e uma sequência que às vezes os técnicos mais antigos gostam de fazer, porque melhora a velocidade, melhora o encaixe, coisas assim. E eu sou desses, eu tenho ali a minha metodologia e o jeito que eu gosto, desculpa. Tô com a garganta um pouquinho arranhando hoje. E aí, eu fui ali, peguei, falei para ele, deixa aqui que eu vou te ajudar. Ele tava de costas lá e ele nem percebeu. Eu fui lá, pá, arrumei direitinho, crimpei ali, pá, conectei. E nisso ele tava levantando ali do outro negócio. Pá. Ele falou, não, eu não fiz ainda. Eu falei para ele, não, eu já terminei. Ele falou, mas você faz? Você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Cara, meus primórdios, o que eu comecei foi com isso. Eu falei para ele, eu comecei trabalhando com cabo coaxial na rede, tomando choque. Aí ele riu, mas ele duvidou um pouquinho. Ele falou, não, é que eu gosto de fazer um crossover, tipo essa mudancinha. Eu falei, eu também. Aí eu tirei e falei assim, quer ver se está certinho? Tirei, mostrei para ele. Ele era o dono do serviço. Olha só, eu, como chefe, eu tenho a obrigação de entender, eu tenho a obrigação de saber. Mas o dono do serviço era ele, eu tinha repassado isso para ele. Então tem que ter respeito com isso também. Mostrei para ele para ver se ele aprovava. Falei, olha, dá uma olhada aqui. Ele olhou e falou, nossa, perfeito, ficou bom, hein, cara? Legal, não sabia que você sabia fazer, não. Eu falei, pois é, eu sei, fica tranquilo. Lá colocando, funcionou belezinha. Voltando para o escritório, ele veio quieto dentro do carro, deixei ele, foi fazer umas coisas e tal. No outro dia, chegando para trabalhar, meu sócio vira para mim e falou assim,
O Ranãozinho ficou impressionado, cara, porque você foi lá e fez um negócio, o serviço que era dele, né? Ele tá meio com medo ali, né? Será que ele é necessário? Eu falei, cara, é claro que ele é necessário, nós vamos manter ele, eu preciso dele aqui para me aliviar, para me ajudar, né? Mas vejam só o que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu perdesse o Ranon naquela época, e o Ranon foi um cara que me ajudou demais aqui, viu? Ele ia me fazer falta? É claro que ia, mas eu conseguiria me virar. E esse vídeo eu estou fazendo aqui para vocês, que é para vocês exatamente fazer e pensar sobre isso. Porque eu recebo aqui todos os dias, aqui no nosso suporte, aqui os meninos atendendo, a gente atendendo, às vezes a empresa contrata um funcionário novo. Você sabe emitir nota? Sei emitir nota, porque o outro já saiu. E aí o dono, a empresa fica desesperada porque o processo para e ele contrata outro rapidinho. Sabe emitir nota? Sei emitir nota, usava o sistema. Na verdade, ele não sabe emitir nota. Ele sabe apertar um botão, porque ele não sabe nem o que significa o CFOP, CST. Aliás, você sabe, você precisa saber. Você tem que saber. Qual é o CFOP, qual é o CST que sua empresa utiliza? Qual o CFOP que você utiliza, que sua empresa emite cupom fiscal? Hoje em dia, o NFC, qual é? Você precisa saber disso, para você não ficar na mão de uma certa pessoa. E também para que essa pessoa, seu funcionário, também possa ter uma vida pós-serviço. E não ser o salvador da pátria. Ele não é o salvador da pátria, ele é um funcionário. Ele precisa de folga, precisa de férias, assim como você. Então, as coisas têm que ser feitas de forma balanceada. Você tem que produzir isso, essa rotina dentro da sua empresa, e ter lá os seus manuais, os procedimentos. Eu já falei isso aqui. Assiste outros vídeos aqui, você vai ver. Pega lá no nosso canal, dá uma olhada na nossa playlist. Tem muitos vídeos legais que eu falo sobre isso. A gestão da empresa, ela não se resume simplesmente ao faturamento, ao fluxo de caixa. Ela é um todo. Você precisa ter os manuais de procedimento, de comportamento, plano A, plano B, como você faz, se esse faltar, o que eu faço, se aquele faltar, o que eu faço, se o computador quebrar, qual é o meu plano? Meu certificado digital venceu, qual é o meu plano? Quem é que faz? Como é que faz? Tudo isso tem que estar documentado. E essa documentação tem que ter acesso para todos os interessados. Quem é que vai resolver? Ok? Então, o resumo da nossa conversa é exatamente isso. Você precisa ter gestão. Você precisa ter plano A, plano B. Você precisa conhecer da sua empresa. E o seu funcionário, que conhece tudo da sua empresa, um dia ele vai embora. A empresa é sua. E um dia ele vai embora e ele leva todo esse conhecimento. As pessoas são assim. Ninguém nasceu fixo. E aí, quando ele for embora, você vai ficar desesperado. E sabe por que ele vai embora? Eu vou falar para vocês. Ele vai embora porque ele sente o peso esmagador do empreendedorismo, da gestão, do negócio, que muitas vezes é solitário. E ele não queria isso. Ele queria ser simplesmente funcionário. E ele vai embora por isso. Então, fica a dica. Você precisa ter planos e você precisa entender do seu negócio. Eu já falei aqui em outros vídeos, né, sobre conhecimento, sobre contratar pessoas que sabem menos, ou que têm menos conhecimento, ou que realmente não vão te ajudar naquilo que você precisa. Então, repense a sua empresa, repense o que você faz, repense como você trata. Se você gostou do nosso vídeo, curte o nosso canal, fica por aqui, se inscreve, manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que está com dificuldade ali com a empresa, que tem um único funcionário, que depende desse funcionário para tudo, inclusive para dizer o que ele tem que comprar e o que ele tem que vender. Não, ele tem que ter essa ideia, beleza? Um abraço para você, sucesso, muitas vendas, bons negócios.